Time. Só. Não posso falar agora, não. Eu queria pedir aquelas asinhas de frango. Tulipa. Não, mas eu sou só do Time. É um negocinho de frango. E tem? É porque é pequeno, é só pra mim aquilo. Só pra você? É longe, porque tem que comprar duas então, se for o caso. Não tem para mais um? Por quê? Vamos conversar mais. Boa noite. Eu sou uma pessoa séria, Nayara. Nossa, gente, que honra. Que honra ter Renata Nunes nessa live. Meu Deus do céu. Oi, cara, tudo E bem? Larissa, como está? Tudo bem com você? Graças a Deus. Tô um pouco cansadinho, mas tô bem. Hoje não parei um segundo pra ver Maria. Nossa, mas também não ajuda, né? Você assume tudo. Érico. Um pouquinho. Ainda se achava sanguíneo. Ai, meu Deus do céu. Está sem som. Gente, vocês estão ouvindo direito aí? Gente, por favor, deem sinal de vida. Vocês estão nos ouvindo? Tá ouvindo o barulho aí do Madalena? Não tô dando pra ouvir, não. Fica tranquilo. Meu- Melhorou. Áudio tá ok. Ok. Gente, então, boa noite a todos. Boa noite, Larissa. Olha, como eu não coloquei lá no post que quem quisesse mandar as perguntas, né? Mas no decorrer da live, a nossa especialista, Larissa, for explanando o tema, vocês podem mandar as perguntas, ou até mesmo aqui no bate-papo, que se eu der conta eu vou escrevendo aqui e depois a gente vai fazendo. Tá bom. Larissa, fica à vontade. Se eu também quiser interromper, porque se eu esqueço. Aí eu prefiro agora, viu? Então, a gente vai falar hoje um pouco de temperamentos, né? Como vocês viram na falta de divulgação da live. Então, primeiro entender o que é o temperamento, né? O temperamento é uma característica da nossa natureza. É algo inerente a nós e que independe da nossa vontade. Então, nós nascemos com esse temperamento e a gente não vai mudar qual o nosso temperamento. É parte da nossa natureza. Então, imagina uma árvore. Eu gosto muito dessa analogia. Imagina uma árvore, uma planta. Ela foi regada sobre um solo específico. E tem, por cima dessa planta, a ação de vários fatores externos. A adubagem, chuva, sol, vento, os próprios animais que estão ali ajudando também. Enfim, então, nessa história toda, o que seria o temperamento? O temperamento é o solo. É a parte mineral que não muda, mas ela determina um pouco do crescimento dessa planta, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, tal planta, tal fruta, tal, enfim, não dá em Minas Gerais, só dá em Goiás, por exemplo.
Por quê? Por causa do solo. Então, algumas coisas que vão acontecer com o colérico, por exemplo, vão frutificar ali. Mas com o fleumático, não vai dar muito resultado. Porque o solo em que esses acontecimentos estão sendo plantados é um solo diferente. Então, mas o que seria o vento, a chuva, enfim, esses fatores externos? Seriam os acontecimentos da nossa vida, naturalmente. A forma com que a gente foi criado, onde a gente foi criado, a cultura do lugar que a gente mora, as pessoas com que a gente conviveu, as experiências que a gente teve, traumas também, enfim, todas essas coisas que também ajudam a determinar como a árvore vai crescer. Então, mas o solo, ele não determina, ele não limita o crescimento da árvore. Essas outras ações, elas também têm grande influência. E elas vão influenciar o quê? Na criação da personalidade. A personalidade, ela já é moldada, principalmente por esses fatores externos e também pela nossa vontade. Então, por exemplo... É bem claro, né? A personalidade não é o que a gente nasce, não é inerente. Não é que a gente nasce, exatamente. A gente nasce com um temperamento e ao longo da nossa vida a gente vai moldando a nossa personalidade. E justamente por isso a personalidade, ela depende até certo ponto da nossa vontade. Porque, por exemplo, o colérico, né, que ele é muito da ira, mas ele pode controlar isso a partir da vontade. Ele consegue controlar isso. Ele não precisa se limitar a isso. Então, o temperamento dele instiga ele a agir de maneira mais irada, mas a sua vontade faz com que você se controle. Então, a sua vontade, fazendo com que você controle e permaneça calmo em determinada situação, já é a manifestação da sua personalidade. Então, tem essa diferença. Quando há personalidade, porque qual é a maior dificuldade de se estudar temperamentos? É porque hoje, inclusive, é estudo de Olavo de Carvalho, né, que é considerado um filósofo, é justamente isso. A população brasileira, em sua maioria, não tem uma personalidade bem formada. Então, são pessoas que elas são vulneráveis exclusivamente ali ao seu temperamento. Não tem uma maturidade mesmo de entender, nem de se conhecer, primeiramente, conhecer quais são os seus instintos, o que eu tendo a fazer em determinada situação, como eu tendo a reagir. Então, não conhecem a maneira com que reagem e nem o porquê reagir de certa forma, porque guardam certas coisas. E não se conhecendo, não conseguem controlar esses movimentos. E ele fala que a população brasileira é extremamente imatura, pela falta de conhecimento próprio e por essa falta de controle. Então, é uma população que ela não tem uma personalidade bem fundada. Porque, assim, o que a gente olha para uma árvore e a gente identifica a árvore pelo quê? Não é pelo solo que ela está sendo plantada. Quando a gente olha assim, uma macieira porque foi plantada em Minas Gerais. Não, a macieira porque você está olhando ali e está vendo as maçãs. É muito... Então, a gente reconhece pela planta, a parte que a gente enxerga, as folhas, os troncos, a fruta, se tiver. E o que é isso? É a personalidade. Então, o que a gente enxerga da pessoa é a personalidade. O temperamento seria a maneira assim, aconteceu uma coisa, no caso do colérico, né? Fiquei com muita raiva, só que como eu me reajo para o mundo? Passivamente. Então, o mundo vai ter contato com a minha personalidade. Mas se eu não tenho uma personalidade, eles vão ter contato diretamente com o meu temperamento. E o temperamento ele é muito primitivo. Ele é muito falho, ele é muito imaturo. É uma máscara, né? Uhum. Porque se nós fôssemos viver somente pelo temperamento, Deus me livre. Ave Maria. Mas não é o modo, não é mascarar. Porque mascarar é uma palavra muito feia, né? Fica parecendo assim, falsidade. Mas assim, é uma couraça, né? Você cria uma couraça para se proteger e também proteger as pessoas, né? Porque se você, como você colocou aí, né? O colérico explode, explosivo. Uhum. Então, se for usar tudo isso que ele é com as pessoas, ele vai magoar muitas pessoas. Uhum. Inclusive, quando a gente analisa assim, as camadas da personalidade, né? Que foi a teoria que o Olavo de Carvalho criou para fundamentar essa questão da imaturidade da população. Ele divide em 12 camadas
E assim, qual a camada que é mais fundamental ali do temperamento? Até qual idade em que o temperamento ele mais se manifesta? Ali até os 14, 15 anos, porque assim, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele ainda está descobrindo o mundo, ainda está vendo como que as coisas são, o que as coisas são, descobrindo até o próprio corpo. No caso de um bebê, por exemplo, que ele pega, ele descobre que ele tem um pezinho, ele pega o pezinho e começa a colocar na boca. Ele descobrindo o seu próprio corpo. Ele começa aquela fase dos porquês, enfim, é uma fase que você está descobrindo que você veio ao mundo. O que que isso significa? Então você vai reagir ali de uma forma muito instintiva, digamos assim, né? E quando a gente chega na adolescência, é uma época em que a gente tende a se... tá, entendi, eu vim ao mundo, esse sou eu, essa família na qual eu estou inserido, esse é o meu contexto social, e aí, o que eu gostar ou não gostar, eu vou me rebelar, vou medir minhas forças. É natural do adolescente, né? Essa rebeldia. E o que é essa rebeldia? É justamente medir forças. Não medir forças com as pessoas em volta, mas medir força com o mundo. Porque ele quer descobrir a própria força. Então ali, é uma fase, até esse início da adolescência, que você age pelo seu temperamento. Mas você não tem aí uma bagagem de experiências que te possibilitem formar uma personalidade mesmo. Ou pelo menos uma personalidade que distingua totalmente do temperamento. Porque tem muita gente, muitos santos, inclusive, que assim, as pessoas que têm os relatos, né? Que pessoas que conviviam com esses santos nunca imaginaram que eles tinham os temperamentos que eles tinham. Mas quando você pega os relatos assim, dos pais, contando na infância, como eles eram na infância, você vê que eles realmente tinham aquele temperamento. São Francisco de Sales, que para mim é assim, minha meta, porque também era colérico, ele relata-se, né, que ele era conhecido por ser muito manso, muito humilde, muito calmo, e as pessoas da comunidade amavam se confessar com ele, ir para conversar e tudo. E aí todo mundo achava assim, se fosse para ver qual o temperamento de São Francisco de Sales, seria um temperamento frio, talvez até um fleumático. Então, Sim. assim, empático e sociável que ele Os era. escritos dele, a gente percebe isso. Sim, ele é muito tranquilo. E aí, quando ele faleceu, né, descobriram que, na verdade, quando ele confessava, quando alguém ia se confessar com ele, que falava alguma coisa assim, que ele se irava com aquilo, como que ele fazia para permanecer com aquele sorriso, com aquela feição paciente no rosto? Ele arranhava toda a mesa que estava ali. Então, ele, na verdade, ele estava morrendo de raiva. Aí ele unhava a mesa ali para não manifestar raiva, porque ele entendia que ele deveria ter compaixão com os fiéis que estavam ali indo confessar com ele. Que a ira não ia resolver. Ele estava ali num momento de confissão. Então, ele controlava o seu temperamento, essa ira que surgia, e aí aparecia a personalidade dele. Uma personalidade muito madura, por sinal. E era isso que as pessoas viam. Então, como eu falei, né, a gente reconhece uma árvore pelos frutos, pelas folhas e etc. É justamente isso, porque essa personalidade é o que as pessoas viam de São Francisco de Sales. Era isso. Ninguém olhava para São Francisco de Sales e via o solo no qual ele foi plantado. Ninguém observava isso. Por quê? Porque a personalidade dele chamava muito mais atenção e era muito mais presente do que o temperamento. Sim. Uhum. Interessante. Eu estou analisando alguns santos, isso é verdade. São Francisco de Sales eu tinha percebido, inclusive na quaresma, nós fizemos uma leitura do livro dele. Fantástico. Deixa eu pegar. Você vai achar ele. Tô sim, ó dó. Ai, colérico. Ai, eu esqueci. Olha, mas porque toda quaresma a gente lê no refeitório, né? Nas refeições a gente almoça em silêncio. E tem as leituras. Então, pelos escritos dele, falava realmente que era um fleumático ou um melancólico, assim, bem... Não tinha condição. Santa Teresa d'Ávila era colérica.
É, quase certeza que sim. Ou então sanguíneo, São Paulo era colérico. Só São Paulo dava pra perceber que ele era colérico, tem né? São condição, Paulo não sei. Não sei. não há dúvidas, não. Então, fala assim um pouquinho de cada temperamento. Mais uma vez, estamos aí com um pouquinho mais de gente. Quem quiser mandar alguma pergunta, talvez não conheça, talvez seja o primeiro contato que está tendo, né? Sobre o assunto, sobre os temperamentos. São 4, ela vai falar de cada um. E os elementos, né? Uhum. Aí ela vai explicar direitinho. E quem quiser pergunta, ela sabe responder tudo, então vocês podem. Vou tentar. Mas pode Colega, fazer perguntas. viu? Bom, a primeira coisa que eu apresentei sobre os temperamentos é o fato deles serem parte da nossa natureza, né? Já que eles são parte da nossa natureza, os temperamentos eles são encontrados na natureza. Como assim? Então nós temos 4 temperamentos, que é colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Cada um desses temperamentos está associado a um elemento da natureza. E por que essa associação? Pelo próprio comportamento desses elementos. Então, vou começar a falar aqui e vou falando das semelhanças entre cada um. Vou começar pelo fleumático. Juscelia, aí daqui a pouco ela responde a sua pergunta, viu? Deixa ela Eu vou só entender. responder no final, deixa eu falar tudo depois eu vou respondendo. Se eu conseguir responder ao longo da minha fala, eu já vou falando aqui, mas eu tô acompanhando as perguntas. Continuando. O primeiro temperamento que eu vou falar é sobre o temperamento fleumático. Então, o temperamento fleumático na natureza seria a água. Como assim? A água, cada temperamento ele tem 2 características. Ele é quente ou ele é frio, ele é seco ou ele é úmido. A água, que ela é úmida, eu não preciso explicar porque que a água é úmida, mas a água é quente ou a água é fria. Pense assim, quente é o que expande, frio é o que mantém. Então você pega ali um punhado de água, coloca um pouco de água no seu mão e você solta. Ele vai pro chão e vai ficar aqui no chão. Então ele é frio, ele não expande. O ar, por exemplo, o ar ele expande e domina todo o ambiente. O fogo, ele vai se alastrar por onde, consumindo tudo que está em volta dele. Então são elementos quentes, são elementos que vão expandir. A água não. Quando você derrama um copo de água, a água ela vai cair no chão e vai ficar ali. Então, ela é fria e a umidade da água eu não preciso explicar, porque é muito bom, porque a água é úmida, né? Então, mas o que isso tem a ver com o fleumático? Assim como a água, o fleumático ele também é úmido e frio. E o que é a frieza? Eu falei que o frio é aquele que se mantém. E para a pessoa, né? O fleumático ele vai ser estável. Ele vai ser aquela pessoa branda, introspectivo. E introspectivo, que é uma dúvida que muita pessoa tem, fala assim, quando eu falar, você é temperamento frio, você é introspectivo. Mas eu não sou tímido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Timidez, até pessoas que são extremamente expansivas podem ser tímidas. E isso não tem relação com o temperamento em si. Então, ser frio, ser introspectivo, na verdade, é ser voltado para dentro. Ser mais reflexivo, é aquela pessoa que pensa antes de falar, que ela tenha mais calma, que ela não é tão reativa, que ela não é tão impulsiva, ela tem uma calma, ela tem um tempo de reação mais lento. E ela pode conviver com outras pessoas, pode falar demais às vezes, né? Conversar com muita gente, ter muitos amigos, mas ela ama um tempo sozinha em casa. Eu tenho uma amiga que é muito fleumática, minha melhor amiga, ela é extremamente fleumática, assim. Fleumático, aporte fleumático, nascido no fleumático, morrida no fleumático, ela é fleumática, a pessoa mais fleumática que eu já conheci. Aí eu falei, quando eu fui apresentar pra ela que ela era fleumática, explicar, e eu falei da introspecção, ela, mas se eu estou numa festa, eu converso com todo mundo. Eu falei assim, você vai para uma festa e conversa com todo mundo. Quando você volta para casa, você se tranca por uma semana e não responde ninguém mais no WhatsApp. Você só volta na próxima semana. Você precisa desse tempo sozinha. Eu já conversei com o fleumático, eu fiquei arrasado. Eu conversei com ele logo no outro dia, como se nós não tivéssemos conversado.
Ele já gastou toda a expansividade dele ali. E agora ele precisa desse tempo sozinho. Ele gosta desse tempo sozinho. Ele precisa desse tempo sozinho. E não é que ele não goste do contato com as pessoas. Não é que ele não saiba conversar com outras pessoas. Porque uma vez eu falei que um amigo meu era melancólico. E as pessoas, nossa, mas ele tem tantos amigos, como que ele é melancólico? Eu, sendo melancólico, não entendi o que impede. E as pessoas têm essa ideia de que o temperamento frio é aquela pessoa que fica trancada dentro de casa. Tem Que ela tem relação com... fobia social. E não. Ele só gosta de um tempo sozinho. Ele precisa de um tempo sozinho para refletir, para entender o que viveu no dia, para ele pensar sobre as coisas dele, para ele planejar, enfim. Mas ele precisa desse tempo sozinho. Então, o fleumático, ele precisa desse tempo. Ele é frio, ele precisa desse tempo sozinho. E ele também é úmido. A frieza e a quentura, né? Ela é voltada para o tempo de reação. Então, um tempo de reação lento, a forma com que a pessoa reage. E a umidade é o que é o foco dos temperamentos, né? As pessoas úmidas são pessoas que são focadas mais em coisas superficiais. E quando eu digo superficiais, não é superficial, nossa, aquela pessoa é superficial. Numa questão negativa. A questão da superficialidade é focar nas coisas que são da Terra, que são materiais, que são da Terra, digo Terra, planeta, mundo Terra, não Terra, Terra. São da Terra. Então, por exemplo, para um fleumático, se ele tiver uma comida boa, uma companhia boa ali, uma cama gostosa para dormir, é a vida perfeita para ele. Mas são prazeres do concupiscível, são prazeres do corpo. E são coisas superficiais, porque são coisas aqui terrenas. E é isso que os temperamentos úmidos se preocupam mais. Eles se preocupam com as pessoas, com as relações. São pessoas que prezam muito pelas relações que eles têm. Eles são temperamentos, inclusive, que são propensos a, por exemplo, em alguma situação de discórdia com outro amigo, eles preferem sair como errados ou não defender aquilo que eles acreditam em prol do relacionamento. Então, a prioridade para eles são as pessoas. E, querendo ou não, prioridade com as pessoas é contado como uma coisa superficial. Não é que é uma coisa negativa. Que a superficialidade hoje tomou outro tom, né? As pessoas adotaram essa palavra para falar de outras coisas. Mas o que significa superficialidade? Coisas do imanente, coisas que são ligadas às coisas terrenas. Então, o fleumático, ele é assim. Ele é como a água, ele é frio, ele precisa desse tempo sozinho, ele vai saber socializar, como qualquer outra pessoa, qualquer outro temperamento frio, sabe conversar com as pessoas. Só que ele é mais lento, ele é mais brando, ele precisa desse tempo sozinho. Assim como a água também, vamos pensar ali na água, eu tenho um copo de água, eu tenho esse copo de água aqui. Se eu colocar a água, ela não tem um formato. A água está assumindo o formato do copo. Se eu colocar essa mesma água na jarra, ela vai assumir o formato da jarra. Se eu colocar essa água no rio, ela vai assumir o formato das margens do rio. E assim sucessivamente. Então, a água, ela é adaptável ao meio em que ela está. Assim como o fleumático, ele vai se adaptar. Então, ele está ali numa situação que, não sei, um grupo da faculdade que ele não gosta muito. Ele vai se adaptar àquele meio. Ele pode até se sentir um pouco assim, incomodado, um pouco desconfortável, mas ele vai, tudo bem, tô aqui. E ele vai se acomodar ali àquela situação. E isso é bom em certas situações, sim, porque ele acaba sendo aquela pessoa que ela nunca vai ser quem vai puxar a briga, quem vai ficar reclamando, porque ele vai se adaptar. Só que também é ruim, porque em situações, por exemplo, em que ele está em uma situação que para ele é extremamente desvantajosa e que ele precisa sair daquela situação, ele não vai ter esse ímpeto, porque ele já se adaptou. Como o Dr. Saulo Barbosa, por exemplo, psiquiatra, né? Ele é fleumático. E ele fala, o fleumático é aquela pessoa, ele tá na merda, mas pelo menos na merda ele tá quentinho. Então ele se adaptou. Ele achou alguma coisa ali que ele se adaptou. E, tá tudo bem, eu tô muito na merda, mas aqui tá quentinho, então, pra que eu vou sair daqui? É mais fácil eu ficar aqui. Esse é o fleumático. E assim como a gente pensa, né?
Como a água é parada, mas e um rio? O rio tem movimento. Sim, o rio tem movimento. Mas já pararam para pensar que a água do rio ela não se movimenta por conta própria? A água do rio na cachoeira ela se movimenta pela própria queda d'água. Ali pela própria gravidade, que tem um penhasco ali, a água vai ter que cair. Mas a água por si só, ela não faz esse movimento. A gravidade puxa ali, né? Tem uma estrutura terrena ali que faz com que a água caia. O rio mesmo, sem contar uma cachoeira, por exemplo, o rio, ela se movimenta pela margem do rio, não é de água, obviamente, é ali uma terra, algumas plantas, que vão moldando o caminho e direcionando o percurso da água. Então, os flomáticos, eles também têm essa característica da água, que é de se mover, de se movimentar, conquistar ali em volta dele. Os flomáticos, mais do que ninguém, eles devem prestar atenção nas companhias dele. Porque eles vão se adaptar ao meio, primeiramente, e ele vai seguir o fluxo do meio. Então, por exemplo, um fleumático que é criado por pais coléricos, ele vai ter mais iniciativa, porque o colérico é muito da iniciativa. Ele vai aprender a ter mais iniciativa, mas não é dele a iniciativa. Os fatores externos que estavam ali na vida dele fizeram ele tomar iniciativa, tanto que ele aprende, ele segue esse fluxo de iniciativas, mas não é dele, é ele se adaptando ao meio. Se tá um fleumático no monte de sanguíneo, que são extremamente conversadores, expansivos, que são amigos de todo mundo, conversam com todo mundo, o fleumático ele vai conversar com todo mundo. Mas não é porque ele quer conversar com todo mundo, é porque ele tá seguindo. Mas quando ele chegar em casa, ele vai querer fazer uma greve de silêncio de pelo menos 3 meses. Mas ali no momento que ele tá com as pessoas, com outras pessoas de comportamento diferente dele, ele vai seguir. E por isso que é tão importante que o fleumático ele fique atento com as companhias dele. Porque dependendo, ele acompanha tanto, ele tem tantas características de mimética, de imitar o grupo que ele está, que se ele tiver um grupo de péssimas influências, ele vai seguir também. Às vezes ele nem acredita naquelas coisas que ele está fazendo, ou não quer, não tem desejo de fazer aquelas coisas, mas ele está aí no grupo, e ele vai fazer, e vai seguindo, e ele não pensa muito também sobre aquilo, e ele vai seguir no curso do rio. Esse é o fleumático. Introduçãozinha, que a gente também não tem muito tempo. E exemplo da água que você falou, você ela tem um formato, na garrafa ela tá em outro, no rio ela tá em outro. É muito adaptado. O exemplo foi maravilhoso. Entender assim muito bem. E quando a gente... a simbólica, ela é muito importante porque ela faz com que a gente enxergue as coisas. Porque a teoria dos temperamentos, ela às vezes parece muito abstrata para as pessoas. Mas ela é muito concreta. Tanto quando a gente começa a observar as pessoas e falar, nossa, essa pessoa é colérica, nossa, ela é melancólica, nossa, ela é sanguínea. E você vê claramente a diferença entre elas. Quando você observa, você vê a imensa natureza que elas estão ligadas. Você consegue observar claramente a ação da água ali, quando você vê um fleumático em ação. Você vê claramente o fogo quando você vê um colérico. É muito nítido quando você faz essa associação simbólica, né? Porque os símbolos, eles trazem o significado neles mesmos. Então, se eu falar pra você, o fleumático ele é adaptável. Como assim adaptável? Agora, se eu falar pra você da água, que se adapta, aí você consegue enxergar melhor o que é essa adaptabilidade. Então, essa linguagem simbólica, que é muito presente nos temperamentos, ajuda muito a entender. E eu sempre gosto de envolver a simbologia justamente por isso. Igual, por exemplo, eu expliquei temperamento e personalidade usando uma árvore. Porque é muito mais fácil de explicar usando uma árvore. É muito mais fácil de visualizar o que é o temperamento, o que é a personalidade. Os temperamentos não são coisas fáceis de entender, não. Não, não. É bem complexo mesmo. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, é tão óbvio. Quando você começa e você vai observando as pessoas à sua volta, tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro. Começa a ficar até chato. Então, dando continuidade. Sim, exatamente, Darquinha. A gente começa a respeitar o outro, né? Porque muitas coisas que o outro faz, a gente às vezes acaba achando que é por maldade. E não é. É porque ele só reage de uma forma diferente da nossa. Eu, por exemplo, eu sou colérica. Eu sou muito reativa, eu sou muito rápida, eu sou muito prática. E eu namoro com um melancólico.
que pro melancólico ele tem um tempo do mundo para resolver as coisas. Então me mortifica quando eu tô assim agitada querendo, e eu vejo o Arthur naquela paciência. Eu fico assim, gente, de onde que vem? Eu tenho que me nutrir dessa paciência também. Eu tenho Verdade. que me nutrir dessa paciência também. Então, mas não é porque, por exemplo, às vezes assim, a gente tá conversando sobre alguma coisa e ele tem que pensar minuciosamente sobre cada coisa que a gente está conversando. Só que eu já falei, sei lá, 300 coisas e Arthur tá pensando na primeira que eu falei ainda. Mas não é porque ele não quer me responder, não é porque ele tá ignorando o que eu falei, não é porque ele não está presente na conversa, é porque ele precisa de um tempo maior para formular, para refletir. Ele precisa desse tempo. Então não é por maldade, é respeitar o limite do outro, principalmente o tempo do outro. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Porque você lidar com uma pessoa que, eu sou seca, eu lidar com uma pessoa úmida, é muito mais fácil do que um quente lidar com frio e um frio lidar com quente. Eu pelo menos acho que essa diferença de temperatura ela é muito mais conflitante do que a diferença de umidade. Larissa, Eu percebo isso. eu fico olhando você falando e também as poucas coisas que eu já li sobre os temperamentos. Realmente, os temperamentos é uma coisa divina. Ele traz, porque assim, isso está em alta hoje. Claro que isso é antigo, né? Mas nós nunca paramos assim tanto e olharmos tanto quão grande são os benefícios de entender os temperamentos. As relações, aí já foi citado aí do casamento, por exemplo, aqui em casa, nas relações da comunidade, entre os amigos, no próprio emprego. Então é fantástico, mas é para passar para o outro, porque A gente tá corrido com o tempo. tem Tá, gente. vou falar sanguíneo, porque pediram aqui para falar do sanguíneo, então eu já vou passar para sanguíneo. E o sanguíneo ele também tem uma característica em comum com o fleumático, então eu já posso pegar o gancho. E qual é essa característica? O sanguíneo ele é o ar. Então, o ar ele é quente, ele se expande, supondo que você tenha um balão. O balão tem ar ali dentro do balão. Se você estourar o balão, o ar que estava ali dentro, ele vai expandir e vai tomar o ambiente inteiro. Inteiro ali. Toda a sala ali. E ele vai ser limitado ali, enfim, vai tomar o ambiente. Então ele vai se expandir e vai para todo lugar. Esse é o ar. E o ar é úmido. Então, a umidade, a gente já falou, né? Que é essa relação com as coisas materiais, com as coisas, essa superficialidade. E essa preferência pelas pessoas. Não tanto pela verdade, mas pelas pessoas, de manter as relações. Só que o sanguíneo, tanto o fleumático quanto o sanguíneo, eles têm essa preferência por manter os relacionamentos agradáveis. Só que o fleumático, ele não tem tanta necessidade de ter tantos relacionamentos, porque ele é frio. O sanguíneo já é quente. Então ele vai ser amigo de todo mundo. Se ele chegar num lugar, ele vai querer conversar com todo mundo, socializar com todo mundo e vai ficar naquela superficialidade. Ele não vai aprofundar os relacionamentos dele. E alguém que ele conheceu ontem, que ele conheceu ontem, já é o melhor amigo dele, ele já contou toda a vida dele. Não falou de nada assim muito profundo, mas já contou toda a vida dele. E é o melhor amigo dele, ele acabou de conhecer. É muito fácil confiar nas pessoas, né? Nem é verdade, né, Dindinha? Minha madrinha é sanguínea, já que Braga, ela é minha madrinha extremamente sanguínea. Por isso que ela já Já foi na defesa. Então, assim, eles são expansivos, eles querem conversar com todo mundo. Normalmente eles falam demais. Eles estão conversando aqui. E essa expansividade que eu falo, assim, por exemplo, do ar, dele dominar o ambiente inteiro, né? O ar, ele tá aqui me envolvendo, mas ele também está ali nos livros, está ali no armário, está ali na porta. O ar, ele tá em todo lugar. Então, o sanguíneo, ele também é assim. Ele tá conversando comigo, aí ele sai, conversa com outra pessoa ali, aí ele volta aqui, conversa com aqui, e ele, a maioria das vezes ele nem acaba nenhum dos assuntos que ele começou. E ele vai rodando. Ele, encontrei fulano ali que eu conheço. E vai lá cumprimentar. E encontrei outra pessoa ali que ele acha que vai ser o melhor amigo dele pra vida. Ele vai lá, ele quer fazer amizade com aquela pessoa. E ele vai rodando. Ele vai rodando. Não gostei daquela pessoa, ela tem uma cara boa. E ele vai lá conversar, e vai rodando, e vai expandindo. E esse é o sanguíneo. E ele é muito leve. Porque assim, a presença do ar, você sabe que tem ar. Você sabe que tem ar. Só que você não entra no lugar e faz assim, aqui tem ar. Você não faz isso.
Ele não faz isso, é muito óbvio que ele tem ar. Então você chega, você sabe que tem um ar ali, às vezes você tá num lugar e bate um ventinho mais gostoso, um ventinho mais geladinho, e você, que brisa gostosa. Quando, o momento de que a brisa chega, às vezes você até percebe ali que tá batendo na brisa. Mas a brisa vai começar a te envolver e ela vai parar de bater e você não vai perceber. Aí vai passar horas e você fala assim, mas você bateu um ventinho gostoso, esse vento parou. Mas já tem 2 horas que o vento parou de bater. E por que isso? Associando com o sanguíneo, né? Porque o sanguíneo não é uma presença muito leve. Ele é alguém que vai mudando de ambiente, vai expandindo entre as pessoas, só que ele é muito leve. Ele chega, conversa com você ali, aí ele muda de assunto, você nem percebe, porque ele vai te envolvendo, daqui a pouco ele vai saindo ali, movimentando, que você não percebe. Se você estiver numa mesa mesmo, o sanguíneo tá lá fazendo piada, conhecendo todo mundo, daqui a pouco do nada ele levanta e sai, e você não percebe que ele saiu. Porque é uma presença muito leve. E ele tá ali te envolvendo, e daí você assim, fulano saiu. E tem tempo já que ele saiu. Às vezes ele já saiu, voltou, você não percebeu nem que ele saiu. Porque é tão leve, o movimento do ar, ele é tão leve, ele é tão natural, que a gente não percebe o movimento do ar. É muito sutil, é muito brando. Novamente, essa associação simbólica, né? E o sanguíneo vai ser isso, o sanguíneo é alegria. O Ítalo Marcílio, ele fala, né? Não sei se é originalmente dele essa frase, mas eu conheci por ele fala muito que o sanguíneo é o sorriso do mundo. Porque é justamente essa presença leve, essa presença alegre, agradável, pessoa extremamente otimista, não tem nenhum problema no mundo. O seu perfil é privado, Carlos? Ai, meu Deus, é. Como é que fala com isso? Ai, meu Deus. E, gente, agora não tem como mais. A gente vai deixar salva e Carlos vai desprivar o perfil dele. Ah, não, me adicionar. Oh, meu Deus. 500 pessoas me aceitar, eu não aceito, porque, ai, olha, é muita gente. Ave Maria. Muita Eu não tinha pensado que seu perfil era privado. desculpa. E acho que agora não dá mais pra gente desprivar, senão a gente vai ter que encerrar a live. É Tátila? É Tátila logo. Ótimo. Mas eu vou só para me adicionar, para me aceitar, viu? Por favor, desculpa. Enfim. E o flamático, desculpa, o sanguíneo, ele é muito otimista. Ele é tão alegre, ele é tão, às vezes, até por essa superficialidade, que ele não se aprofunda nas coisas e ele não percebe, ele não medita a real dificuldade das coisas. Então, por exemplo, ele tem um plano ali que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não medita o que realmente vai custá-lo fazer isso. Ele não medita sobre isso. Então, para ele, é certeza que vai dar certo. Não tem como dar errado, não tem problemas no caminho. Vai dar certo. Nada vai dar errado. Assim, com certeza vai dar certo. Então, ele é essa pessoa extremamente otimista. Agora, vamos dar sequência para o colérico. Vou pegando os ganchos aí de algumas características que eu vou explicando. Então, eu expliquei a frieza e a umidade no fleumático. Peguei o gancho da umidade para explicar o sanguíneo, que é úmido e quente. E agora, pegando o gancho de ser quente, eu vou explicar o colérico. Então, o colérico é quente, o colérico é o fogo. Eu não preciso explicar por que o fogo é quente. O fogo é quente, pronto, acabou. Assim como eu não preciso explicar por que a água é úmida. O fogo é quente. E pronto. E o fogo é seco. Ele é seco, se ele te queimar, ele vai gerar ali uma irrigação na sua pele, justamente porque ele vai secar a sua pele. Se você quer, por exemplo, você tem uma panela, tem água ali naquela panela. Quando você colocar o fogo, ele vai secar a água daquela panela, porque o fogo é seco. Então, o que é ser quente e ser seco na situação do colérico, né? Ser quente é justamente de ser expansivo, de ser mais sociável, de comunicar mais com as pessoas. E a sequidão, ela quer dizer as impressões. Como o úmido ele é muito ligado às coisas da terra, o seco ele vai ser muito ligado às coisas do transcendente, às coisas do intelecto, às coisas mais irascíveis, mais racionais. Então, o colérico, por exemplo, vai ser aquela pessoa do apetite irascível.
E o que é um apetite irascível? É o desejo dos bens árduos. O colérico é aquela pessoa que ele quer ser o melhor sempre. E ele vai lutar para isso, incessantemente. Igual a gente pega o exemplo de São Paulo. São Paulo, ali antes da conversão. São Paulo era o maior perseguidor dos cristãos. E por que ele é o pior? Porque ele era colérico. Ele se empenhava muito para ser perseguidor dos cristãos. Ele não bastava perseguir os cristãos, ele queria ser o perseguidor dos cristãos. E ele foi o perseguidor dos cristãos. Quando ele se converte, que ele muda a visão dele sobre as coisas, ele quer ser o santo. Porque o colérico ele quer ser o melhor. Ele quer dominar. Ele quer ser mais impositivo. Então, ou ele é o maior dos santos, ou ele é o maior dos pecadores. E um exemplo dessa dualidade mais perfeita para mim é São Paulo. Que era o maior perseguidor dos cristãos, se converteu e é, de fato, né, um dos maiores santos que a gente tem na igreja. Claro. E aí, a presença do fogo, né? Como eu falei, a presença do ar, o ar expande, só que o ar é leve. O fogo, ele não é exatamente leve. Então, a presença de um colérico é uma presença que, de certa forma, incomoda. Incomoda no sentido de, nossa, que pessoa chata. Não necessariamente, mas ele é o colérico, ele chega e ele domina. O fogo, ele chega e ele toma conta do ambiente. Ele vai consumir o ar, ele depende de consumir o ar para ele engrandecer, para ele se manter. Ele vai alastrando, ele vai dominando as coisas que estão em volta. É uma presença impositiva, é uma presença dominativa. E assim também é o colérico. O colérico é aquela pessoa que normalmente sai, nossa, acho que aquela pessoa é tão chata porque ela só anda com a cara fechada, só anda com a cara de bravo. É o colérico, normalmente. É o colérico. Ele tem essa cara mais pesada, essa cara mais fechada, que é a cara natural dele. Ele tá relaxado, pensando em nada, pensando nas flores do jardim, ele vai estar com a cara séria. Porque a feição normal do colérico. Porque ele é o fogo, ele é mais tenso, ele é mais pesado. Então, normalmente, conviver com o colérico, uma conversa com o colérico, como ele tem essa ligação com o apetite irascível, que é o desejo dos bens árduos, desejo de lutar pelas coisas que ele quer, por adquirir virtudes, por entender o que é o certo e lutar pelo que é certo, uma conversa com o flemático também nunca vai ser uma conversa muito leve. Porque o flemático, em algum momento, ele vai tentar te mostrar que você deve melhorar em algum ponto. Ele vai querer te mostrar isso. E você pode estar conversando sobre a comida que você comeu. Ele vai tentar te mostrar que a comida que você comeu não é das melhores, que você tem que mudar a sua alimentação. Alguma coisa ele vai achar ali que ele já entendeu o mundo e que você tem que melhorar em alguma coisa. Ele vai entender. E por ser tão dono da verdade, o colérico ele tem muita dificuldade de ser subordinado, de obedecer a alguém. O colérico ouvindo isso. Ela tá falando de mim, viu? Por favor. De mim também. Então, Larissa, é muito perfeito isso. É sério. Meu Deus do céu. Vai, Deixa eu lá. não, pode continuar. É você mesmo. Ok. Sem graça. Tá com vergonha, né? Ai, meu Deus. Ele tem muita dificuldade de ser subordinado, de obedecer ordens. Porque ele é o líder. Ele que vai dominar. Ele que vai comandar. Nenhum fogo é mais quente do que o dele. Nenhuma fogueira é maior do que a dele. Ele é o fogo. E pronto, acabou. Ele que vai dominar, ele que vai consumir o ambiente. E é ele. Então ele é muito dono da verdade. E ele só vai abaixar a cabeça para pessoas muito específicas. E é aí que entram as vozes de autoridade. O colérico, ele tem voz de autoridade. Que são 5 pessoas no mundo inteiro que ele selecionou e ele descobriu que são mais inteligentes do que ele. Só 5. E, assim, são mais inteligentes que ele, mas 2 dias de estudo ele vai alcançar ali e tá tudo bem. Então, são pessoas... E ele precisa dessas figuras de autoridade. Até para trabalhar a humildade. Porque se ele perceber que é irresoluto, que é Deus no céu e ele na terra, acabou. Claro. Ele incendeia a terra inteira. Mas, enfim, ele precisa dessas figuras de autoridade para ele entender que ele não é superior a ninguém, que ele não é realmente o melhor.
tem alguém que é melhor que ele. E tem mesmo. E sempre tem. Mas isso é importante colocar, que ele que coloca essas pessoas, né? As pessoas que Sim. colocam... Não. São cinco pessoas, cinco eu tô falando um número aleatório, tá? Mas querendo mostrar assim, que são pessoas, que são poucas pessoas, pessoas extremamente selecionadas por ele, como você disse, que ele enxergou nessas pessoas uma autoridade que ele não enxergou em mais ninguém. Sim. É como se fosse ele ter identificado um fogo que queima mais do que o dele. Mas ele respeita essas pessoas, não é por medo. Por exemplo, nossa, o fogo dele queima mais que o meu. Meu Deus. Não. Se ele perceber um fogo que queima mais que o dele, ele quer queimar tanto quanto. Então, ele tem como figura de autoridade para alcançar a queimação que o outro fogo causou. Então, ainda assim, é um movimento soberbo, que também é uma das características assim, do colérico, é a soberba, né? E ele também é seco. Enquanto as pessoas, os temperamentos úmidos, né, que é o sanguíneo fleumático, são muito ligados às pessoas, os temperamentos secos, eles são muito ligados a princípios, à verdade. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, tá tendo uma discussão sobre algum assunto qualquer. Se ele vir que alguém está falando alguma coisa errada, pode ser qualquer pessoa. Ele vai defender a verdade. Ele vai falar, não é bem assim que as coisas acontecem. E você pode até ficar com raiva dele. Ele não está preocupado com isso. Ele quer defender o que ele acredita. E o que ele acredita é o certo, porque ele é o dono da verdade. Então ele vai defender, ele vai mostrar a posição dele, independente da situação. Ele tem um posicionamento sobre tudo. E se você ficar com raiva dele, é porque você não queima tanto quanto ele. Então é claro que você vai ficar com raiva dele. E é tão assim que esses dias, por exemplo, minha avó mandou uma imagem no grupo da família. E eu discordei com a imagem. Era a minha avó no grupo da família. E eu falei, comentei. Era uma imagem, falava assim, o certo pra você não quer dizer que necessariamente tá errado pra mim, só quer dizer que a gente tá vendo as coisas de ângulos diferentes. Eu mandei, a verdade não é relativa. Aí minha madrinha, como assim? A verdade de quem? Achou que eu tava falando da imagem da foto. Aí eu fui explicar o porquê que a verdade não é relativa. E se existe sim uma verdade, existe o certo, existe o errado. E se eu estou certo, você está errado, porque existe uma verdade. Então não é tudo relativo. E falar no grupo da família com minha tia, minha madrinha e com a minha avó. Eu sabia que provavelmente minha madrinha ou minha avó poderia ficar assim, nossa, chateada com a resposta que eu dei. E que não foi uma resposta desrespeitosa. Mas de certa forma eu estava confrontando ali. Mas não é uma preocupação que o colérico tem. Ele quer defender a verdade. Não é. Depois ele resolve. Se alguém ficar com raiva dele, depois ele resolve. Isso é coisa para outra conversa. Mas ali, qual era o meu propósito? Defender a verdade. E nesse caso, a verdade era realmente a verdade, a existência da verdade. Enfim, esse é o colérico. Então, entre princípios e pessoas, os temperamentos úmidos vão preferir pessoas e os temperamentos secos vão preferir os princípios. E puxando os temperamentos secos, nós temos o nosso último temperamento, que é o melancólico. O melancólico, ele é a terra. Eu comecei falando, né, que meu namorado, ele é melancólico. Então, são dois temperamentos secos, mas que a gente se equilibra porque eu sou quente e ele é frio. E tem que haver esse equilíbrio. Não tô falando que você tem que namorar com alguém que é seu oposto. Não. Mas, pra vida, você sozinho, você tem que se equilibrar. Então, por exemplo, se eu sou muito quente, eu tenho que tentar ser mais fria às vezes. Então, se eu sou muito seca, isso. Eu até te falei, no dia que nós encontramos, nós conversamos, eu falei que tinha um casal melancólico e colérico. E que há possibilidade. Isso aí, gente, Larissa é colérica e Arthur é melancólico. Então... Porque as pessoas me perguntam muito assim, eu sou, no meu caso, né, eu sou colérica. Eu tenho que namorar com que temperamento? Eu com o que você quiser. Você não tem que analisar isso. Não tem mesmo, não é esse o mérito de você... vou minha listinha para meu futuro pretendente. No caso do colérico, quem é o oposto do colérico? É o fleumático. Porque o colérico é quente, o fleumático é frio. O colérico é seco, o fleumático é úmido. Então, na lista ali de pessoas que eu tenho que achar para eu me casar, tem que ser fleumático? Tem mesmo? Eu não posso me relacionar nem com melancólico, nem com sanguíneo. Eu tenho necessariamente que me relacionar com alguém que é o meu oposto. Que essa questão dos opostos se atraem, também não precisa ser o completo oposto. Não falando que um colérico fleumático não vai dar certo, então. Vai dar. Isso não vai depender do temperamento, na verdade. Talvez não dê
talvez dê, mas isso não vai ser por causa do temperamento. Até porque quando você entende temperamento, você é capaz de entende mesmo com maturidade o que são os temperamentos, você é capaz de respeitar qualquer temperamento, entendendo que ele é assim. E ajudar a pessoa do outro temperamento a também amadurecer. Ou se ela já for uma pessoa madura, a continuar amadurecendo. Porque também não é assim, eu entendo temperamentos, agora eu sou a pessoa mais madura do mundo, todo mundo que está à minha volta é imaturo, que não conhece temperamentos, eu vou ajudar todo mundo a amadurecer. Também não é assim, né? Enfim, vamos para o melancólico. Melancólico. O melancólico, ele é seco. Então, entre princípios e pessoas, ele vai preferir os princípios. Ele vai defender a verdade. Só que ele é frio. Ele sendo frio, ele é mais introspectivo. E a frieza dele é um pouco diferente da do flamático. Porque como o flamático, ele também não se aprofunda tanto nas coisas por ser úmido, ele vai ter aquele momento que ele tem ali com ele, mas você vai ser assim, eu vou assistir um filme, vou talvez até ler um livro, vou, enfim, fazer alguma coisa, ficar mexendo no celular. O tempo do flamático é mais para isso. O melancólico, não. Até o tempo de descanso dele, ele tem que haver um propósito. Eu estou fazendo isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui para... os temperamentos secos, eles precisam desse propósito, né? Eu estou aqui para, enfim, conversar com... Porque eu tenho que encontrar com tal pessoa. Eu tenho um amigo mesmo que ele tem temperamento seco. E ele falou assim, eu fui na festa da minha sala da formatura. Mas eu só fui na festa de formatura... Ele dá aula, ele faz medicina e dá aula para outras pessoas de medicina também, né? Ele falou assim, eu só fui na festa de formatura da minha turma porque eu queria vender curso. Então ele tinha um propósito para ir lá. E ele precisava desse propósito. Ele não ia para lá simplesmente por ir, tô assinando com isso aqui, vou lá na festa de formatura. Não. Ele tem que ter um motivo. Pode ser um motivo mais tolo, mas ele precisa de uma razão para ir. Ele precisa de um porquê. E o melancólico, ele precisa desse porquê para tudo. Até no tempo de descanso dele, como eu falei. E ele vai refletir esses porquês. Então ele vai no tempo dele sozinho ali, ele vai ficar meditando tudo o que aconteceu no dia dele. Cada coisa que passou, tudo que marcou ele vai querer refletir. Ele vai querer ver como que aquilo aconteceu, como que realmente foi, se era para ter sido assim, se não era para ter sido assim. E lembra, e medita, e reflete, e ele vai pensando tudo ali. É muito comum que as pessoas falem, que alguns estudiosos de temperamentos, né, falem o melancólico e seu tesouro escondido. Como assim um tesouro escondido? Porque o melancólico, ele tem o mundo interior dele, ele é tão profundo, ele já meditou tanta coisa, que o mundo interior dele é muito vasto. Ele tem muita coisa, ele é muito preenchido. O mundo interior, o tesouro escondido é o mundo interior do melancólico. Tem muita coisa ali. Ele já descobriu muitas verdades ali. Só que ele, como ele é frio, ele é mais pra dentro, mais com ele não normalmente expõe esse tesouro. Ele vai guardar mais pra ele. E quando ele expuser esse tesouro, vão ser para pessoas que ele confia muito. Ele precisa dessa confiança. O fleumático e o sanguíneo, eles são mais fáceis de confiar nas pessoas. Porque as relações deles são mais superficiais. Os assuntos que ele vai conversar são mais superficiais, então é mais fácil confiar as pessoas com coisas mais superficiais. Os coléricos e melancólicos não. Eles precisam dessa confiança. O colérico, ele precisa da confiança para falar para o outro as suas dificuldades, primeiramente porque ele, ao mostrar o seu mundo interior, ele se sente vulnerável. Então, ele não vai se mostrar vulnerável para qualquer pessoa. Precisa ser para pessoas muito específicas, que ele vai confiar muito nessas pessoas para ele se fazer vulnerável. E o melancólico, porque ele entende que o mundo dele é muito vasto e ele não sabe se ele vai ser compreendido. Ele precisa saber que a pessoa que está escutando tudo que ele falar vai compreender e vai acolher. E vai guardar com tanta preciosidade esse mundo interior dele quanto é valioso para ele também. E então, o melancólico, esqueci de falar, o melancólico é a terra, nos elementos da natureza. E uma característica muito interessante da terra é que a terra ela é marcada. Então, por exemplo, você tem uma árvore ali plantada. Se você arrancar a árvore, vai fazer uma marca na terra.
Quando você vai andando ali na areia, o seu pé vai deixando as pegadas, as marcas. E assim também o melancólico. Nada passa pelo melancólico sem que precise ser refletido. Nada passa sem deixar uma marca. Algumas marcas vão e o próprio vento apaga, o próprio tempo apaga algumas marcas. São marcas menos profundas, coisas mais simples, passam. Mas coisas que marcam muito a Terra, elas ficam ali. Aquela marca, ela fica. Então, isso é da sequidão do melancólico. E o colérico também é muito marcado, só que o melancólico é bem mais marcado. O colérico, ele marca mais do que é marcado. O fogo queima mais do que é marcado. Contato com fogo queima. O fogo não é tão marcado, mas não tanto. Mas a Terra é muito marcada. Então, por exemplo, você tem uma terra ali, um jardim, enfim, o que for, e você pega, por exemplo, uma estaca. E você vai martelando aquela estaca e vai fincando essa estaca na terra. Vai fazer uma marca. Você tirar ali, vai ter o espaço certinho que a estaca foi. Assim também o melancólico. Então, se ele viver alguma coisa na vida dele que foi muito marcante para ele, vai deixar aquela marca. E ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar coisas que aconteceram 7 anos atrás. Ele vai lembrar, ele vai remoer, ele vai reviver. Ele não apenas lembra. E essa é uma das grandes características que diferem o úmido do seco. Porque o úmido, ele pode lembrar de coisas que aconteceram. Que a gente fala assim, que o úmido, ele não lembra muito das coisas, ele não guarda. Mas não é que assim, tudo que aconteceu na vida dele, ele não vai lembrar de nada. Não necessariamente, ele vai lembrar de algumas experiências que ele teve, algumas experiências boas que marcaram ele, enfim. Só que ele vai lembrar. Aconteceu isso, sei lá, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Aconteceu isso, ele vai contar e passou. Ok, lembrei. O melancólico e o colérico, não. Quando eles lembram, eles revivem. Aquilo ali, ele tá revivendo aquele momento. Ele tá voltando lá para aquele dia, incorporando ele no passado e vivendo tudo que ele passou novamente. Então, quando ele lembra da situação, por exemplo, que alguém brigou com ele não lembra só do que a pessoa falou. Ele lembra do que a pessoa falou, o tom que a pessoa falou, quem foi que falou, o que a pessoa estava vestindo, como ele se sentiu, o que ele reagiu, como ele estava vestido, as pessoas que estavam ao redor, principalmente se ele se sentiu humilhado. A humilhação é uma coisa que marca muito o melancólico. O melancólico teme muito ser humilhado, porque humilhar o melancólico é como se você desprezasse todo o mundo interior dele, todo o tesouro que ele tem guardado ali. Então, humilhar o melancólico é assim, o maior medo do melancólico, ele se sentir humilhado, na verdade. Você não precisa necessariamente, você não precisa propositalmente humilhar o melancólico. Mas se ele se sentir humilhado, vai ser uma dor incrível, uma dor intensa para ele. E aí, voltando na estaca, ele sofreu alguma situação específica que ele ficou muito marcado. Então, a estaca ali foi fincada. Se ele passar alguma situação que lembrá-lo de uma situação anterior que o marcou, essa situação vai ser mais marcante ainda. Então, você está em estaca, você martelou a estaca aqui, fincou a estaca na terra. A situação que você fez, que fez com que você revivesse essa estaca aqui, é como se você desse mais uma martelada nessa estaca. E a estaca vai fincando na terra. A estaca vai fincando na terra até que a estaca quase vira parte da terra. Ela vai entrando, tanto que a estaca e a terra eles já estão unidas e aquele trauma é para sempre ali do melancólico, digamos assim, né? Então o melancólico ele é muito marcado. Ele precisa desse tempo para refletir. Nem tudo vai ser tão marcante assim para ele. E assim como o colérico, que as pessoas acham muito que essa questão de ser dono da verdade do colérico, né? Mas não, o melancólico também é extremamente dono da verdade. Porque como ele é o único de todos os temperamentos que viveu alguma situação e parou para pensar o que aquela situação significa, ele vivi isso hoje. Vou pensar sobre isso, vou meditar sobre a situação e vou formular uma verdade. Formulando essa verdade, eu aguardo para mim. Mas eu tenho a verdade. Então, o colérico, por exemplo, ele se acha dono da verdade, mas ele não meditou sobre aquela verdade. Se alguma pessoa que é das 5 figuras de autoridade do colérico falar alguma coisa para ele toma como verdade. Tá, se a pessoa, por exemplo, se Padre Paulo Ricardo me falar alguma coisa sobre a doutrina da igreja, tá certo. Pronto, Padre Paulo Ricardo falou. Ele é minha figura de autoridade. Eu não vou questionar Padre Paulo Ricardo.
Só que se ele falou, e eu já tomei como verdade, eu já detive a verdade, eu não preciso meditar sobre aquilo. O melancólico não. Ele tem a figura de autoridade dele, mas ele precisa meditar sobre aquilo. Então, por exemplo, o padre Paulo Ricardo falou, enfim, que não pode bater palma na missa. Um exemplo assim aleatório. O melancólico fala, nossa, o padre Paulo Ricardo falou que não pode bater palma na missa. Ele vai querer meditar, estudar o porquê que não pode bater palma na missa, entender e ver, realmente, não bater palma na missa não pode. Mas ele descobriu a verdade. Ele ouviu a verdade, meditou sobre ela e ao meditar, ele validou aquela verdade. Então, ao ele validar, agora é verdade. O colérico não. Pode ser que até o colérico vá pesquisar o porquê que não pode bater palma na missa. Mas a intenção do colérico não é entender o porquê que não pode bater palma na missa para ele. É para ele ter argumento para explicar para outra pessoa porquê que não pode bater palma na missa. Porque ele tem que ter argumento para validar a verdade dele. Não é para ele. Para ele aquilo já é verdade. Ele quer entender porque quando alguém perguntar para ele, ele vai saber explicar. E a pessoa vai acreditar na verdade dele. A explicação não é para ele, é para o outro. Porque eu já detive a verdade. Por mim, tudo bem. Agora eu sei que estou certa. Porque se Padre Paulo Ricardo falou e eu estou falando a mesma coisa de Padre Paulo Ricardo, eu obviamente estou certa. E para mim está suficiente. Só que como para os outros eu vou validar que eu estou certa? Eu preciso estudar. Mas não é para mim, é para o outro. Para eu ser figura de autoridade para o outro. Por que eu tenho Padre Paulo Ricardo como figura de autoridade? Porque eu sei que ele estudou. Ele não tá falando da boca para fora, ele não tá falando assim coisas aleatórias. Eu sei que ele estudou. Sim. Então, para eu ser figura de autoridade também, para outra pessoa, eu tenho que estudar. Mas não é para mim, é para o outro. É para que eu mostre para o outro que ele tem que mudar naquilo. E para eu mostrar que ele tem que mudar naquilo, eu preciso convencê-lo. E eu convenço ele a partir dos meus estudos. E o melancólico, ele vai convencer a pessoa da verdade dele, entregando o seu mundo interior. Entregando tudo que ele já refletiu sobre aquilo. E ele vai convencendo. E só que ele não convence a pessoa que ela tem que mudar. Igual o colérico faz. Que o colérico fala assim, não, você está fazendo isso de jeito errado, ou você tem que alcançar tal virtude, você tem que mudar isso em você. O melancólico não. Ele expõe ali uma verdade para a pessoa. Então assim, você já percebeu que tudo, supondo aqui, pegando uma coisa, que o número 3 ele é extremamente simbólico e que o número 3 ele é citado tantas vezes na Bíblia e que ele quer e ele tem um significado por si só que ele é fundado em muitas coisas que significa completude, então ele é presente, passado e futuro, céu, purgatório, inferno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são coisas que em sua perfeita união elas são sempre voltadas para o 3. Então, o 3 tem um significado muito interessante. Então, vai ser essa conversa que você vai ter com o melancólico. Ele vai te mostrar uma verdade que ele meditou, que talvez ele tenha ouvido de alguém, ou alguma coisa que ele percebeu no mundo e por conta própria ele foi buscar, pode ser também. Mas ele meditou sobre aquilo e ele vai te contar. E você vai começar a enxergar o mundo nos olhos do melancólico. Que é um olhar que se aprofunda muito nas coisas. O raso, ele não basta para ele. A explicação do raso, ele não basta para ele. E entender, e é tão interessante que o que a gente estava falando antes, né? Da questão de entender os temperamentos para melhorar as relações. Que para o melancólico, por exemplo, não basta eu chegar para Arthur e falar o 3 tem significado. Por quê? Porque na simbólica dos números o 3 lá tá lá e 3 significa isso. Não basta eu chegar para Arthur melancólico e falar isso. Ou eu explico para ele, começo a mostrar para ele as provas, os estudos e afins, e ele vai ler e vai meditar sobre aquilo, ou ele, por conta própria, vai pesquisar. Mas não é porque ele não acredita em mim. É porque ele tem essa necessidade de reflexão. Então, eu não posso, por exemplo, ficar com raiva de Arthur porque eu falei uma coisa para ele e ele me perguntou por quê. Ele precisa dessa resposta, ele precisa de um porquê. A verdade para ele, a verdade por si só, ela é incompleta sem um porquê para o melancólico. Então, assim, nossa, meu namorado não acredita em mim. Porque tudo que eu falo com ele fica me questionando. Não é que ele está questionando por você não ter credibilidade. Só o fato dele perguntar o porquê e querer te ouvir, você já tem credibilidade. Porque se fosse alguém que não tem credibilidade para o melancólico, ele só ia ouvir o que você falou e tá.
E ele não ia se aprofundar nisso porque ele não ia ver por que se aprofundar nisso. Então ele só ia passar. Então, entender os temperamentos, entender o porquê que as pessoas fazem certas coisas ajuda tanto que não é por maldade. Falando, né? Por exemplo, eu, colérica, dona da verdade, ele chega e me perguntar o porquê. Nossa, eu deveria ficar extremamente chateada. Absurdo. Como que você tá duvidando de mim? Mas eu sei que não. Mas eu sei que ele não está duvidando de mim. É porque ele precisa de um porquê mais completo. Ele precisa que a verdade seja apresentada para ele de forma completa. E eu preciso completar se eu quero que ele acredite em mim. Mas só o fato dele estar meditando futuramente sobre isso, eu já tenho credibilidade. Porque senão ele nem ia pensar sobre o que eu falei. Mas ele precisa pensar, ele precisa questionar. Os porquês são muito importantes para o melancólico. E essa é uma das grandes diferenças do melancólico e do colérico, né? São dois temperamentos secos, mas tem essa grande diferença. Inclusive, tem um livro de padre Korodhaka, eu não sei falar o nome dele, que fez o livro sobre os temperamentos, conhece-te a ti mesmo. Acho que eu te mandei esse livro, inclusive. É um da capa azul. E ele fala, né, que a dupla perfeita é o colérico e o melancólico para planejamento de coisas. Por quê? O colérico ele vai tomar iniciativa. Ele vai ver que alguma coisa ali precisa... Por exemplo, vão entrar em guerra. O colérico é aquele que vê a necessidade que ele está precisando entrar em guerra com outra nação. Ele vai orquestrar, pegar, chamar os guerreiros, e vai reunir as tropas, e vai... E ele vai naquela euforia, vai se conectando, vai tomando as iniciativas. Mas é o melancólico que ele vai pegar, refletir sobre a guerra, ver qual o melhor plano de ataque, se for necessário, qual vai ser o nosso plano de defesa, o que é que vai acontecer, onde cada tropa vai. Mas no final eles vão ser liderados pelo colérico. Ele que vai à frente, é o colérico que vai à frente. Mas quem medita tudo é o melancólico. Então por isso que esse padre fala que para o planejamento de coisas, o colérico e o melancólico juntos é perfeito. Porque o colérico, ele tem a necessidade de fazer a coisa certa. Mas o passo a passo ali, para ele, não faz muita importância. Então, se ele, no meio do caminho, alguma ponta ficou solta, mas não vai afetar o resultado final, para ele tudo bem. Siga o meu caminho. Para o melancólico, não. O passo a passo, ele também tem que ser perfeito. Ele tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Então, ele precisa que todas as pontas que ficarem soltas, elas sejam amarradas. Então, o colérico vai à frente, o fogo vai lastrando na frente, depois vem a terra, aperfeiçoando tudo que o melancólico, que o colérico foi deixando ali para trás, ele vai ajeitando. Mas a guerra acontece. A guerra acontece. E o colérico, inclusive, ele lidera a guerra com o plano do melancólico. O colérico é o máximo. O colérico que domina, gente. Não tem condição. Gente, que maravilhoso, né? Larissa, não sei se você respondeu, é possível ser colérico e sanguíneo? Sim. Assim, quando a gente fala ser colérico e sanguíneo, o que seria isso? É possível que a gente tenha um aporte. Sim. Então, o colérico e o sanguíneo são dois temperamentos quentes. Só que o colérico é seco e o sanguíneo é úmido. Então, por exemplo, se o colérico sendo quente e seco, se ele tem aporte sanguíneo, quer dizer que ele não vai ser mais quente do que ele já é. Não. Quer dizer que ele vai ser um pouquinho úmido. Ele vai adquirir uma característica que ele não tem. Ele vai ser um pouquinho úmido. E essa umidade vai aparecer em alguma coisa. Seja na ação dele, ou seja, ele é um colérico, mas ele não é um fogo tão... que queima tanto quanto... Colérico. O colérico convencional. Ele é um fogo mais... Seria assim, a fumaça, por exemplo. Sim. Fumaça. Ela ainda é quente, ela ainda expande, mas ela queima menos que o próprio fogo. Sim. Então, é possível sim ter dois temperamentos, mas um deles tem que ser predominante. E o seu segundo temperamento, você pega uma característica dele. Então, por exemplo, se você é colérico com aporte fleumático, que é o completo oposto, as duas características são diferentes. Mas ou você pegou a característica fria ou a característica úmida do fleumático. Não, Qualidades do colérico. Não, gente, isso são qualidades nossas.
menino. O colérico, ele é líder. O Já colérico, ele... que ele é líder, nós estamos à frente. Quem são os outros temperamentos para viver sem um colérico do lado? Nós damos. Vou parafrasear meu sogro aqui, que eles assistiram um curso de temperamentos há um tempo atrás, e meu sogro ama essa frase, que ele fala que o colérico, ele é... Tô falando contra mim, inclusive, porque eu sou colérico. Ele falou, Que o colérico, ele se acha o supremo, que dono de tudo, na verdade. Mas ele sempre fala, né? Lembrem, coléricas, que o colérico, na verdade, o fogo, na verdade, é o que mais depende dos outros temperamentos. Porque o fogo só existe porque ele precisa de um combustível e um componente. Então, o fogo só existe porque ele tem um ar para consumir o ar. Porque se ele não tiver ar, ele não existe. Ele precisa ali de um comburente. Então, o fogo, ele não existe por si só. Ele depende de outros elementos da natureza. A água, ela existe por si só. A terra, ela existe por si só. O ar, ela existe por si só. Mas o fogo, ele não existe por si só. Ele precisa de outros elementos para existir. o difícil Então, todos os temperamentos corretas da gente, né? Eu, mas vou parafrasear meu sogro aqui. Mas o colérico, ele tem muitas características positivas. Então, ele é líder. Ele tem essa necessidade de desejar os bens árduos, então ele vai buscar muito virtudes, ele vai buscar crescer, ele vai buscar sempre estar na melhor fase da sua vida, conquistar grandes coisas. Ele nunca vai se contentar com o que ele tem. Então, por exemplo, um pai de família que seja um homem, que seja colérico, ele vai ser aquela pessoa que ele vai dar a vida pela sua família. Porque ele vai querer conquistar tudo para sua família, ele vai querer dar o melhor para sua família. Porque ele primeiro tem que conquistar as coisas que já é dele, e quando ele tem uma outra coisa que precisa dele, que depende dele, que não só ele, porque quando ele conquista só para ele, já é uma gratificação. Mas quando ele tem alguém que dependa dele, que ele no caso é sua família, que ele consegue dar todas as suas conquistas e que dá uma outra motivação para essas conquistas, o colérico, ele vai muito mais longe. Então, o colérico tem inúmeras qualidades. É a pessoa que ajuda, que ela vai te incentivar. Então, se você estiver precisando de um conselho, pode pedir para um colérico. Pode pedir. Porque o sanguíneo e o flamático, eles vão te dar um conselho, mas eles vão tentar muito mais te consolar. O colérico não, ele vai te ajudar assim, em todos os passos da sua vida, o que você tem que fazer. Ó, o seu problema está nisso. Você tem que fazer isso, isso e isso para você sair da situação. Então, levanta, bora. E muitas vezes ele vai até pegar na sua mão e andar junto com você. Porque, assim, ele tem essa questão de princípios, ser superior a pessoas para ele, mas ele também se importa com as pessoas, assim, todo temperamento, né? Ele também se importa com as pessoas. E quando ele tem alguém que ele mostrou para a pessoa a necessidade dessa pessoa mudar, e essa pessoa viu que ela precisa mudar e ela quer mudar, o colérico, ele vai ajudar essa pessoa a mudar até o fim. Ele vai ajudar essa pessoa a ser melhor até o fim. Ele vai acompanhar essa pessoa até onde ela precisar. A ajuda que ela precisar, o colérico vai estar ali por ela, ajudando ela em tudo. Se ela acolher a necessidade de mudança que o colérico está apresentando para ela. Viu? Falou aí, tadinha, que falou que o marido dela tá... Jaque, viu? Nós somos... Fala com seu esposo aí que estou amando, Lala. Gente, Obrigada, já foi 1h45 de live. Não, começou 8h30. Então, é 1h15. Eu já tô tonto já. Tô muito coitada. Larissa falou muito, muito, muito. A Vitor Ruas falou aqui que o Gu é o paraíso melancólico. Sim, é onde ele acha todas as suas respostas. Aqui de casa. Então, Acha todas as respostas. Eu tenho uma pessoa que tem um texto enorme aqui. Eu tô vendo. Isso é muito bom, saber sobre o temperamento do outro para entendê-lo melhor. Mas tenho assustado com o temperamento, pois as pessoas têm usado como justificativa os seus erros. Sim. E é o que a gente estava falando no início da live sobre a diferença entre temperamento e personalidade. Porque quando a gente entende os temperamentos, a gente tem que entender também que o temperamento, ele é parte da nossa natureza. Só que nós somos humanos
com o pecado original. Então, nossa natureza é muito falha. E a graça que vai aperfeiçoar a nossa natureza. Então, mediante a ação da graça, a gente consegue aperfeiçoar e ter uma personalidade madura. Igual a gente começou a falar, né, sobre os santos. E é muita imaturidade mesmo. Não tem outra palavra. É imaturidade você usar seu temperamento para se justificar. Então, por exemplo, eu briguei com alguém. Alguém veio alguma situação, eu briguei, fui reativo. Mas é porque eu sou colérica. Não. É porque você é imatura. Porque você ser colérica quer dizer que você vai ficar com raiva. Mas você brigar com a outra pessoa depende da sua escolha. Se você vai deixar o fogo queimando aqui dentro, ou se você vai incendiar a pessoa também. Se você vai tacar fogo na pessoa. Depende da sua escolha. Então, usar os temperamentos como justificativa, infelizmente, é muito comum. Falar assim, eu tô passando... O fleumático, por exemplo. Eu tô passando por isso na minha vida. Eu tô na merda, mas tá quentinho. Mas é porque eu sou fleumática, eu não vou sair daqui. Aí já começa, tá tudo na merda aqui, mas eu sou fleumática, então não vou sair daqui, tá tudo dando errado. Você está aí ainda porque você quer, não é porque você é fleumática. Você está aí porque você quer. Porque a sua vontade... Isso é importante, porque eu já falei isso a algumas pessoas que às vezes a gente se escolhe nisso, porque é um conforto, né, que a gente pega. Sim, justifica mesmo. Eu sou colérico e o meu jeito é assim, pronto. Eu correspondo àquilo. Vitor fez uma pergunta aí. Como um melancólico deve falar para um colérico que ele está errado? Mostrando que ele descubra que ele está errado. Você tem que ir levando o argumento para ele, fazendo ele pensar e ele descobrir que ele está errado. Ele vai descobrir uma nova verdade. Ele não vai descobrir que ele está errado. Ele vai descartar a verdade que ele tinha antes e pegar uma nova. Ele vai continuar certo. Mas tem... Tô falando, colérico. Ai, meu Deus. Mas, por exemplo, o colérico falou que o céu é verde. Vai ser verde, gente. Então não adianta, ele vai continuar acreditando que ele é verde. Aí você fala assim, não, mas o céu é azul, ele não é verde. E eles falam assim, sabe por que eu acho que você acha que o céu é verde? Porque o verde, ele é a junção do azul e do amarelo. Aí você vai explicando, não sei o que. Mas assim, se você olhar bem, não tem tanto amarelo. Então ele puxa mais pro azul do que pro verde. Não tem tanto amarelo. Aí ele vai olhar pro sol e falar, não tem tanto amarelo, o céu é azul. Mas foi ele que descobriu que o céu é azul. Viu, gente? Tudo mais fácil. Mas respondendo a pergunta objetivamente agora, não confrontando. Porque o colérico, ele tem muita necessidade de dominar e ele tem muito medo de se sentir vulnerável. Então, quando você o confronta, ele se sente vulnerável. Peraí. Por que eu não te dominei? É verdade, meu Deus do céu. Por que eu não te dominei? Alguma coisa está errada. Meu fogo não tá pegando, não tá tão quente quanto o normal. Meu fogo tá apagando. Se você mostrar pro colérico que o fogo dele tá apagando, ele vai temer. E ele vai entrar numa defensiva. E ele na defensiva é muito mais difícil que ele te ouça. Então, acolha a verdade do colérico, mesmo sendo mentira, e medite junto com ele sobre a verdade dele. Para que ele chegue, guiado por você, na verdade que você quer que ele acredite. Nem sempre vai dar certo, não, mas... Vale a tentativa, né? Maravilhoso isso. Larissa, é sério. Até pra mim, eu fui conhecendo mais, porque eu estou falando, eu estou assim, cada hora me conhecendo mais. Eu estou besta. Lulis colocou aí como é um colérico com a frieza em alguém com aporte fleumático. O colérico com aporte fleumático, ele acaba sendo um pouco mais... Ele é mais frio, né? No caso, você falou do aporte da frieza. E os comentários, eles não estão descendo pra mim. Então, você vai lendo aqui. O comentário parou no de Cláudia Pratos, que tá colocando verdade verdadeira. Não, mas em cima. Vitor agradeceu, viu? A sua resposta. Eu não vi a pergunta dele também, mas nada, Vitor. É essa que eu... Tá aparecendo pra mim. Como que o melancólico deve falar pro colega que ele está errado? Tá. Agradecer. Enfim, o colérico com o temperamento, com o aporte fleumático, né? Esse aporte vai aparecer em alguma característica específica. Ou vai ser na emoção dele, que vai ser uma emoção mais fria, ele vai ser mais reflexivo,
Ou vai ser na ação, então ele não vai ser tão expansivo, mas quando ele expandir, ele vai continuar dominativo, porque ele vai continuar sendo seco. Ou vai ser na comunicação, por exemplo, porque a própria comunicação do colérico, ela é muito rígida, ela é muito formal, ela é muito dura. O colérico ele não tem sutileza ao falar, ao conversar com alguém. Então, se ele tiver um porte fleumático ali, na frieza, se tiver na comunicação dele, a comunicação dele vai ser mais leve, mas às vezes até superficial. Ele pode usar elementos superficiais para falar de uma coisa muito mais elevada. Explicar, assim, falar como se ele estivesse falando de nada, mas ele está falando tudo, entregando tudo ali, usando talvez até metáforas ou uma poesia para falar de uma coisa que ele está querendo te entregar ali, necessidade de mudança, ele puxa ali a cena de um filme. Então, isso seria uma comunicação mais fria, uma comunicação mais branda. Se tiver na ação, como eu falei, ele não vai ser tão expansivo, ele vai ser mais frio mesmo, mas ele vai continuar expansivo. Ele não vai ser frio como o fleumático, porque ele ainda é quente. O colérico é o que prevalece. Só que ele vai ser menos expansivo do que o colérico, mas ele vai continuar dominativo, porque ele ainda é seco. Porque o que faz com que o colérico seja dominativo não é que ele é quente, é que ele é seco. O que ele ser quente faz com que ele expanda. Só que a sequidão do colérico é a que queima. É muito bom. Mais alguma pergunta aí? Que eu não tô vendo se tem que... Tentar mais nenhuma. Live de milhões, 2 coléricos. A live vai explodir. 2 coléricos. A gente não vai explodir, porque nós somos da paz. Hoje eu sou da paz. Você veio na missa aqui em casa ontem? Não, Eu não fui. Eu não fui também, não. Eu falei assim, gente, talvez Larissa foi. Ela perguntou até das confissões. Eu falei assim, não fui também. Lulis agradeceu, viu sua resposta? Nada, Lulis. Inclusive, já algumas pessoas já vi que se identificaram aqui. Cláudia falou que ela é extremamente colérica. Eva, que ela é sanguínea. E sim, alguém, Damasceno Belisário perguntou se fica gravado. O Carlos vai deixar gravado. E eu vou tentar... não sei se eu consigo baixar a live, se você consegue baixar a live no celular para eu postar no meu. Aí eu te envio o vídeo. Ok, aí eu posto no meu também, porque o dele é privado, né? Fazer Aí eu deixo no meu. alcoólico driblar sua tendência a se deprimir. Essa é uma pergunta muito importante. E, inclusive, eu não tinha falado nisso. O melancólico ele é muito pessimista, muito negativo. Como ele aprofunda muito nas coisas, ele vê todas as possibilidades de dar errado. Então, para ele, vai dar errado. E aí tem muita dificuldade de agir, porque como ele quer fazer as coisas de modo perfeito, se ele vir que tem muita chance de dar errado, ele provavelmente vai se manter onde ele está, para não dar errado. Se tiver pouca chance de dar errado. Então, primeira coisa, ele precisa confiar em alguém que é maior do que ele, em Deus. Quando ele entender que dar certo e dar errado não depende só dele, ele tem mais esperança. E a esperança tira muito da nossa negatividade. Tira muito do nosso medo. Porque a gente sabe que a gente é falível. Que a gente é falho. Que a gente não dá conta de sustentar o mundo. E se as coisas dependerem exclusivamente de nós, as chances de dar errado são muito grandes. Só que quem medita que as chances de dar errado é o melancólico. Então ele tende a ter esse olhar mais pessimista, né? Então, primeiro, confiar na misericórdia e na providência de Deus. Saber que depende dele também e depende de você. Das suas ações, porque ele também ele pode agir sozinho, mas ele não quer agir sozinho. Ele quer depender da gente. E meditando na graça mesmo. Porque se a gente for olhar, quantas coisas na nossa vida já eram para ter dado errado? Muitas. E Deus conseguiu tirar um bem daquilo, às vezes até deu errado mesmo, mas Deus conseguiu tirar um bem daquilo. Há males que vêm para bens. Então, confiar na graça. E esse pessimismo do melancólico, ele se dá também muitas vezes para coisas que já passaram. E ele vai meditando, deu errado, mas poderia ter dado muito mais errado. Ou deu certo, mas nossa, poderia ter dado errado, poderia ter acontecido isso. Já passou, já deu certo. E ele continua meditando as possibilidades de ter dado errado. Então, nesses casos, quando o pessimismo ele se dá para coisas do passado, é realmente renova Maria.
E entregar nas mãos de Nossa Senhora todo esse temor, todo esse sofrimento. Porque temer demais as coisas é não confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente entende que mesmo quando deu errado as coisas, é porque era para dar errado mesmo, foi melhor ter dado errado. Então, o melancólico, quando ele se projeta muito na confiança em Deus, a vida é muito mais leve para ele. Porque, primeiro, tira o peso dele, da responsabilidade dele de fazer com que as coisas deem certo. E ele entende que se der errado, foi o melhor. Não é para ser pessimista, não é para ser negativo. Não é para lamentar tudo, não é para sofrer por tudo. E tentar também enxergar o todo. Olhar objetivamente para as coisas. Porque às vezes, assim, tá. Por exemplo, a gente estava na praia, eu tropecei, eu tava com o celular na mão, tropecei, meu celular caiu e quebrou a tela. Aí eu olhei pro meu celular, quebrou a tela, vou ter que pagar para consertar. Aí eu peguei e continuei andando, guardei o celular. Gente, Arthur olhava pra mim com dó que meu celular quebrou. Ele, você não tava se importando? Eu falei, amor, eu tô me importando, mas se eu chorar, minha tela vai consertar? Ai, Não vai, então por que eu vou chorar? nós não vamos morrer nunca. O melancólico morre, né? A gente vive ainda assim. Eu disse, não vai consertar. E ele ficou assim um tempão, numa melancolia, porque minha tela tinha quebrado. E é uma coisa muito simples, minha tela quebrou, eu vou lá, apago, outra conserto. Como que eu vou pagar? Eu não sei, mas é a única coisa que eu posso fazer. Então, olhar objetivamente para as coisas também é muito importante, porque nem tudo é tão ruim quanto parece. Às vezes, uma metáfora muito legal que eu vi, às vezes você olha para uma floresta e você olha as duas árvores que estão na sua frente e você vê que elas estão com os galhos tortuosos, estão cheias de espinhos, às vezes estão secas. Mas se você olhar para a floresta é linda. E aquelas duas árvores que estão ali, talvez até morrendo, elas não atrapalham nada o funcionamento da floresta. Elas não vão deixar a floresta feia. Ele não tem problema aquelas duas. Não precisa ser tudo perfeito. Vai ter algumas pontas que vão ficar soltas, vão ter algumas coisas ali no meio do caminho que vão dar errado, mas o resultado final ele vai acontecer de qualquer forma. Você vai alcançar seu objetivo. Então, olhar objetivamente para as coisas, ver, entender a proporção das coisas. E assim, é ruim? Quão ruim é? É muito ruim? Ou você resolve, ou você deixa. Se você sofrer, ela não vai ser menos ruim. Ela vai continuar sendo muito ruim. Se você sofrer ativamente, como assim? Eu tô sofrendo aqui, tô triste, mas eu tô tentando resolver a situação. Tudo bem. Aí é menos pior. Mas sofrer não vai resolver nada. É óbvio que dá uma tristeza, igual. Não tô falando que eu não me importei com minha tela ter quebrado. É óbvio que deu aquela dorzinha assim, pesou o bolso. Mas eu posso fazer o quê? Quebrou já. Já quebrou. Já deu errado. E agora eu tenho que consertar. Se eu ficar chorando, não vai consertar minha tela. O que vai consertar minha tela é pagar outra. E é isso. Viu? Ó, Marissa, eu espero que não venha nenhuma pergunta mais, não. Viva, responde. Teve aqui Eva que falou, lá é possível tem dois ou mais temperamentos. Ela falou que sempre tem um, gente. Sempre é um que predomina e o Não, outro... mais de dois não tem, não. Mais de dois não, né? Só o aporte. Não. Seria um... E nem todo mundo tem aporte também. Algumas pessoas têm temperamento puro, outras têm temperamentos mistos. Alguns coléricos são coléricos, alguns fleumáticos são fleumáticos e outros têm algum aporte. Algumas pessoas têm aporte, não é todo mundo não. A Gil Vieira, não sei se é minha seguidora ou sua, adorei. São questões muito interessantes e de um conhecimento valiosamente necessário. Realmente, eu concordo com os comentários. E há muito tempo eu e Larissa estávamos conversando sobre isso. E realmente, para as novas relações, né, como eu falei, assim, os temperamentos realmente é um dom divino. Né? Como ela falou no início, nós nascemos com eles. E quando ela vem falar, né, para acalentar um pouco o melancólico, que, gente, tudo é graça na nossa vida. Eu gosto tanto da passagem
Deus é muito bom. No sétimo dia, Deus viu que tudo era bom, porque tudo Ele criou. Então, assim, como é bom nós conhecermos as pessoas e ver que cada um de nós tem algo para dar. Uhum. Com os seus moldes, com o que você pode doar. Fala um pouquinho do ser seco. O seco nas impressões. É ser marcado pelas coisas, é precisar de um propósito, é preferir a verdade às pessoas, é ser às vezes até uma presença pesada, porque você é tão ligado aos porquês que você não consegue muitas vezes ser leve, ser úmido. Porque o úmido, ele é feliz com o que tem aqui mesmo. O melancólico, o colérico, não, eles sempre precisam de mais. Então, eles às vezes não conseguem ser muito leves por essa necessidade de mais e de querer mais. Mas, basicamente, o que é ser seco? É ser marcado pelas coisas. Alguma coisa passou que te marcou muito, você vai lembrar daquilo, você vai reviver aquele momento, você vai lembrar de tudo que aconteceu, de como você se sentiu, você sente tudo de novo, você vive aquele momento novamente. Então, de maneira muito geral, ser seco quer dizer, remete às impressões. Então, a sequidão, ela marca as impressões. A umidade não marca. Respondeu, Cláudio? Até perguntou, na sua opinião, qual temperamento que Jesus era. Eu, pelo menos, acho que ele era o único que tinha os 4, né? Jesus? Eu não entendi quem. Assim, ele é Deus, né? Isso. Então, assim, não é nem que ele não tinha os 4, é porque ele não tinha nenhum. Porque você falar, por exemplo, que Jesus era colérico, é você dizer que Jesus tendia ao pecado da ira. E você não pode, em hipótese alguma, dizer que Jesus tendia ao pecado da ira. Sim. Ele é Deus. Ele é todas as virtudes reunidas em uma só pessoa, todas as graças reunidas em uma só pessoa, toda a bondade, toda a verdade. Então, ele não tem temperamento. Eu penso no temperamento de Jesus, assim, os 4, já muito evoluído, sabe? Ele usando aquilo para, por exemplo, você colocou aí as qualidades, né? Do conselheiro, ser um líder, estar à frente, né? Mas você concorda que quando o temperamento ele evolui, ele para de ser temperamento e se torna personalidade? Então você para de ter o seu temperamento? Verdade. Então ele não tem temperamento. Jesus não tem temperamento. Viu? Vamos tirar colega para colega. Mandou agradecer. E a gente, assim que você convence um colérico de que ele está errado. Com argumentos. Mas que delícia. Olha, Eva falou assim que ia ficar mais, mas ela tem uma opinião. Fiquem com Deus também, Eva. Amém, Eva. Foi muito, Lara. Nós não vamos. Mas falou muito e sua garganta tá adiante. Eu também. E sobre o temperamento, tem muito mais tempo conversando. Eu fiquei impressionado porque antigamente, tanto tempo que eu não faço live, antigamente as lives eram só 1 hora, né? Era, mas Agora... já tem um tempinho que o Instagram atualizou isso. Ele foi entregando para alguns perfis primeiro, até que agora todo mundo consegue fazer mais de 1 hora. Acho que agora já todo mundo consegue, não tenho certeza não. Mas ele foi entregando aos poucos, assim, essa atualização. Delícia de live. Renata, gente, para mim foi uma honra ter todos vocês, claro. Mas Renata Nunes, meu Deus do céu, minha psicóloga é assim. Minha sogra. Nossa, que honra, viu? Todos vocês. É muito conteúdo, verdade, Cláudio. Depois nós vamos marcar mais, porque Larissa tem muita bagagem. E, realmente vocês viram o quanto é importante essa questão dos temperamentos, né? Na nossa vida, nas relações, em tudo, né? Até na nossa vida espiritual. Amanhã é dia de Santa Marta, gente. Eu sou Marta, o colega é Marta. A gente precisa parar e ser Maria um pouco, né? E assim, a gente tem que equilibrar e caçar o equilíbrio. Então, assim, Larissa, que Deus abençoe muito. Fortaleça sempre a oração. Eu não ouvi sua live que você fez para um grupo, né? Que você falou comigo de eu quero uma live mais específica, que hoje seria bom a gente... Sim. Mas, ela não ficou salva, as meninas não conseguiram salvar. problema que Deus te abençoe. Maravilhosa. Ensinar sobre os temperamentos,
pessoas poderem... Eu não sei se esse barulho desse bar atrapalhou. Acho que não. Meu quarto aqui dá de frente pro Madalena, então eu sofro todo dia à noite com esse barulho. Mas que Deus abençoe muito, viu? Amém. Deus te abençoe também, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje falando por 1h30. Agora sim, 1h30. Sobre temperamentos. Foi muito bom dividir isso com vocês. Espero ter ajudado a vocês que estão aqui, né, na live. Ter respondido as dúvidas de vocês. Que eu pude ter contribuído um pouquinho no conhecimento de vocês. E mostrado para vocês a importância de entender os temperamentos. Que é igual Tátila falou mais cedo, né? Que muitas pessoas usam o temperamento para se justificar como âncora. E sim, mas não é por isso que você não possa usar, que você não pode usar de maneira diferente, né? Não é porque as pessoas não entenderam o real significado dos temperamentos que você não pode mostrá-los que há uma nova vertente. E os temperamentos é uma teoria que tem aí milhares de anos, né? Ela foi descoberta por Hipócrates, primeiramente, que é o pai da medicina ali anos antes de Jesus, séculos antes de Jesus. E vem até hoje. Então, tem muita bagagem aí por trás dos temperamentos. Tem muita coisa para estudar e é muito interessante. Então, Cláudia falou assim que se... Ô, Cláudia, meu sonho, viu jogar uma bomba nesse bar. Mas eu entrego. Colérico. É sério, todos os dias. Só a segunda que eu tenho passe. Mas o povo gosta, né? Eu não aguento barulho. Deus abençoe a todos e que vocês possam cada dia mais se aprofundarem nos temperamentos. Lembrando sempre, sempre, sempre que são dons dados por Deus, né, na nossa vida, para que nós possamos viver melhor as nossas relações. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite tranquila, né, nesse tempinho gostoso que Montes Claros está frio, calor, frio, coloquei, a gente não sabe. A gente não sabe que tempo que tá. Não há saúde, sabe, Maria? Juscelia Bastos é família sua. Minha mãe. Ô, gracinha! Talvez eu te conheço de Frei Galvão, mas não lembro. Tem que ver foto. Fiquei sabendo que você canta, né? Você e seu marido. Não, eu e meu pai. Ai, desculpa. Minha mãe só encanta. Então, Juscelia, depois nós vamos nos conhecer, viu? Amanhã eu vou levar para Dandés no Carmelo. Deus abençoe muito. Obrigado pelo conhecimento. Deus abençoe, viu, gente? Forte abraço. E eu vou deixar salva aqui. Vou tentar gravar e deixar salva. Viu? Com Deus. Um beijo. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Tchau.